pode-se dizer que você combinou aquele podcast que você citou cita novamente o nome dele, o que te É inspirou? o Welcome to Night Vale. Então a gente pode concluir que você combinou o Welcome to Night Vale junto com o Matando Robôs Gigantes, que essas foram as suas duas inspirações para criar o seu. Na verdade, o Matando Robôs Gigantes não digo que foi tanto uma inspiração, quanto foi mais uma coisa que me fez conhecer a mídia em si. Ok. Porque o negócio, na época, eu tava fazendo muito vídeo, eu tinha uma câmera, gravava várias coisas, só que meu computador era bem ruinzinho. E eu tentava editar e sempre travava, porque eu editava ainda na iMovie na época, e então eu colocava exportar. 2 dias para exportar o vídeo, e eu tava desistindo do YouTube, mas eu queria criar conteúdo, porque é a coisa que eu gosto de fazer, de escrever histórias e tudo. E aí eu lembrei que a minha ideia de vontade de criar um podcast e de Welcome to Night Vale, que é um podcast de audiodrama, e eu queria muito fazer uma coisa que eu acho que mesmo hoje no Brasil não tem muito, que é um audiodrama serializado. Basicamente fazer uma série que é só áudio. Então, assim, que você pode escutar sempre, vai ter sempre sair um episódio novo e sempre vai conectar com o que saiu antes. E aí eu tava pensando muito na ideia de que eu queria fazer um podcast, queria contar uma história, e aí áudio ele é bem mais fácil de editar. E aí por isso que eu falei, vou fazer um podcast. E aí eu pensei, tá bom, eu quero fazer algo igual Night Vale. Porque Welcome to Night Vale, para quem não conhece, é uma rádio numa cidadezinha bem estranha, onde toda a teoria da conspiração é verdade. Uma cidadezinha bem estranha, e aí você tá ouvindo a rádio. E aí ele vai falando as notícias do dia, e todo episódio tem um pouquinho de uma notícia, e ao longo dos episódios vai construindo histórias, construindo arcos. Eu queria fazer algo parecido, mas eu queria também fazer algo diferente. E eu tinha lido recentemente o quadrinho Terapia, do Mário Cal, um quadrinho brasileiro, muito bom, e que tem inclusive na internet hoje para ler. E eu estava bem interessado na área de psicologia na época, e aí eu acabei tendo a ideia de fazer um podcast que se passasse que basicamente já explica o que é o terapeuta. É um audiodrama serializado que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Eu tenho isso decorado porque eu falo no começo de todo episódio. Mas, e aí a ideia era você estar ouvindo as gravações que ela faz para si mesma. Então você está ouvindo algo que foi gravado no universo, né? Como um found footage, basicamente. E aí E acabou acontecendo assim, por causa de uma falta de ter como. Eu querer contar história. Eu queria contar história e não tinha como fazer muito de forma visual, e aí eu acabei indo para a forma de áudio e acabou facilitando bastante a minha vida. Olha só, que interessante essa backstory aí, Carol. O que você acha disso? Fiquei com vontade de ouvir. Dá aquela sensação assim de que você está bisbilhotando, ouvindo uma coisa que você não deveria estar ouvindo, né? Eu acho que é bem catchy, assim, dá vontade, né? Ninguém deveria ter acesso às anotações. Então, curti, achei bem legal. Essa questão que você comentou, Lucas, é bem interessante, né? Porque você queria contar histórias e você não só enxergou o áudio como uma maneira que possibilitasse isso, mas enxergou uma maneira que você enxergou o áudio como um acesso, né, às suas histórias, um acesso mais fácil. E eu não sei se existem criadores que pensam dessa maneira, né? É algo que até eu até vou utilizar em próximas vezes, né, quando eu for falar algo mais didático, porque eu pessoalmente não tinha pensado por esse lado, né? A pessoa tem uma vontade, um desejo de querer contar uma história, mas por conta de uma falta, porque para você fazer algo audiovisual você precisa de muito mais equipamento, você precisa de uma equipe muito maior, né? É uma desenvoltura muito maior, e na questão do áudio você simplesmente pode utilizar a sua criatividade e colocar um microfone para rodar e você consegue contar essa história. Aí a questão da edição vai muito depois, mas é bem interessante esse seu ponto, né? Esse seu ponto de partida, que eu acho que muitas pessoas podem utilizar essa sua abordagem, né? Porque tem tanta gente que tem uma história para contar na parte mais criativa, né? De você criar uma história de ficção, um audiodrama, e nesses casos, assim, fica muito limitada porque não sabe por onde começar. E aí, fazendo algo mais serializado, como você mesmo disse, pode ser uma opção. Até porque, né, a popularidade desse formato está só aumentando, mas isso eu vou perguntar um pouquinho mais lá na frente.
É muito interessante, né? Um profissional da área do cinema que está optando por criar só com som. Acho bem legal. E acho que ajuda até no teu repertório, né, Lucas? De realmente focar na criação da história e na exploração da contação dessa história só com som. Acho que é um baita exercício também, né? De criação. Não, sim, com certeza. Eu lembro, a gente até estava mencionando agora Jack e tudo mais e tudo, e eu estava lembrando que quando eu trabalhava na Full Sail, na parte audiovisual do Spark, tinha sempre ali na lousa, ali na parte da reunião, um texto bem grande falando que se você não conseguiu bom áudio, alguma coisa assim, né? Se você não conseguiu bom áudio, você não conseguiu nada, né? Porque o áudio é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante quando você está fazendo algo audiovisual. Se o áudio estiver ruim, se o áudio estiver ruim, tudo está ruim. Então a ideia de que você pode pegar para trabalhar só o áudio, você já consegue contar coisa pra caramba, né? Com certeza, com certeza. Lembro muito bem dessa frase, de fato. Ela sempre fala, ela repetia constantemente ela. Mas, Lucas, agora vamos pro teu podcast. Porque, né, eu agora vou fazer uma palhinha para mim mesmo aqui, a gente no Lean Podcast, então me sigam lá nas redes sociais, a Carol escreve aí pra gente nos comentários, a gente dá vários toques, né, várias dicas, a gente basicamente simplifica através de conselhos como criar, né, até mesmo validar a sua ideia de podcast, fazer o lançamento, né, a gente dá vários toques sobre isso, né, de uma forma mais didática, e nada mais justo do que perguntar para você qual foi a tua maior dificuldade no processo de idealização do terapeuta, né? Como você tinha essa ideia da sua cabeça e você colocou, porque no final das contas você tem uma ideia para um podcast, mas você não sabe por onde começar. Você na sua cabeça, acredito eu que na parte narrativa é muito mais difícil. Então você queria contar uma história, mas como você disse, ok, vai ser por esse caminho, eu vou construir essa personagem. Explica um pouquinho dessa sua jornada idealizadora do podcast. É engraçado porque tem muita coisa que acabou acontecendo até de uma forma um pouco fácil, até onde eu lembro, mas ao mesmo tempo foi porque não foi bem pensado, então assim, eu fui fazendo. Então eu olho para trás e vejo muita coisa que, poxa, podia ter feito diferente. Então acabei que eu tive a ideia para fazer isso, e aí tanto eu conversava muito de podcast com a minha prima, Júlia, e aí eu tava mandando mensagem para ela, falando com a minha ideia e tudo mais, e aí falei para ela se eu não queria participar, até quase se chamou Terapia, o nome do podcast, e aí eu também lembrei que tinha o quadrinho Terapia, falei, não, muito confuso, mudei para Terapeuta, e aí acabou que eu pensei, ok, quais são histórias legais para fazer o personagem, então eu queria ter 3 personagens, e aí eu tinha um outro amigo que eu conversava na época bastante, junto com a Júlia, e aí eu falei, você também não quer participar? E ele falou sim, e aí eu escrevi, e eu lembro que foi bem simples, mas ao mesmo tempo foi simples, então de uma forma que eu fiz, lancei, aí fiz de novo, lancei, fui fazendo e lançando. E olhando para trás, esse foi o meu maior erro, porque conforme o tempo foi passando e eu comecei a fazer, né, aumentar os episódios e mudar um pouco a produção, eu acabei tendo meses em que estavam as coisas corridas, principalmente 2018, que foi ano de formação, ano do ensino médio, e aí acabei ficando, olha, opa, eu tô um mês atrasado aqui no podcast, vou lançar um mês atrasado. Opa, atrasei 2 meses, isso aqui. E aí eu percebi, poxa, a ideia de que eu fui fazendo de forma simples, fazendo, lançando, quer dizer que eu não tinha nada, né, backup no fundo para lançar. Então, assim, eu deveria talvez ter feito pensando um pouco melhor e lançando depois que eu já tivesse 5, 6 episódios prontos. Que aí hoje eu falo, poxa, eu só vou voltar, o podcast está parado por um tempo agora, porque eu estou escrevendo e criando para lançar depois que eu tiver várias coisas prontas, para não ter o mesmo erro de antes. Mas. Então continua, desculpa. Não, fala, eu não estou só falando. Não, eu ia perguntar porque como você falou nesse caso, assim, a minha pergunta mais foi, tipo, então naquela época que você começou, você não tinha meio que um roteiro para tantos episódios, você tinha só uma ideia, você escreveu alguma coisa, mas você não tinha algo que você disse, ok, eu posso cortar e dividir isso em vários episódios. É isso mesmo que você quis dizer? Basicamente, algo assim, é basicamente isso, porque tem muitas histórias de arcos que completam durante a temporada, que assim, quando eu chegava, eu não tinha certeza do que ia formar lá na frente, mas eu ia criando mesmo desde o começo. Depois acabei
mais uma outra coisa que também depois eu pensei, poxa, eu podia ter pensado um pouco melhor o que eu queria fazer do começo para fechar melhor no final.